está aqui esta noite e nós temos o privilégio de estar recebendo aqui a doutora Cida, né, advogada. Ela vai estar falando sobre feminicídio. Nós vamos entrar nesse assunto de feminicídio, sobre relacionamento abusivo, né, sobre crianças que são violentadas. Provavelmente, exatamente nesse momento, tem alguém sofrendo algum tipo de abuso. A gente vai estar falando sobre isso, né? E também a gente vai estar apresentando a solução, que é Jesus, né? Não importa o momento, a maneira, a dificuldade que a gente se encontra no momento, mas o único caminho é Jesus, a única porta é Jesus, e não tem outro caminho, não adianta, não tem outro paliativo. É Jesus, Jesus é a solução. Paliativo pode até acontecer de ser momentâneo, ok? E eu já vou estar aqui passando para a doutora Cida, está se apresentando, né, doutora Cida? Grande amiga, missionária do Evódia. Verdade. Pode ficar à vontade, doutora. Boa noite a todos, boa noite, pastora, paz do Senhor. Boa noite a todos vocês, muito prazer. Com muito carinho que nós estamos aqui, mais como missionária do que como doutora. Mas vamos aproveitar esse talento também que Deus nos concedeu para instruirmos dentro da palavra e dentro da lei todas as mulheres que neste momento passam por alguma dificuldade, ou até mesmo aquelas que não passam, mas que conhecem alguém que está necessitando de uma orientação. Nós queremos que com as leis e com a palavra de Deus, certamente, e com muito temor, nós vamos conseguir orientar e abençoar cada um de vocês. Glória a Deus. Nós vamos estar falando também sobre depressão também, um pouco. A doutora Cida, a primeira viagem que ela fez com a gente, ela estava super depressiva. Ela tomava remédio para dormir, remédio para acordar. Ela levou uma caixa de remédio. E hoje vocês podem ver aí, ó, pelo semblante dela, né? A Bíblia fala que a alegria do coração formoseia o rosto, né? E hoje não tem mais tristeza, é só alegria, né? Glória a Deus. E eu costumo dizer que a missão realmente cura a depressão. Trouxemos aqui o irmão Marcos também, que a gente falou sobre depressão, a irmã Marli também, que foi curada da depressão. Talvez você pode estar vivendo esse momento, né, depressivo, e dizer para você que é Jesus. Só Jesus, ele é o remédio. Doutora Cida, a primeira pergunta que eu costumo fazer é: como foi que a senhora teve um encontro com Cristo? Como foi e quando foi? Olha, foi de uma maneira muito especial. Em 1990, eu morava em São Paulo nessa época, e eu era espírita. Então, procurando cartomante, numerólogo, eu cheguei num numerólogo, o senhor Norberto. Lembro até hoje, eu espero em Deus que ele tenha se convertido ao Senhor. Amém. E aí ele falou uma série de coisas que eu tinha que fazer, mudar o nome, mudar as letras para dar combinação e tal. Mas ele falou também para eu ler o Salmo 127. E o Salmo 127 me acordou, porque quando eu comecei a ler o Salmo, eu estava assim, num momento de muita tribulação na minha vida. Eu trabalhava muito, mas as coisas não conseguiam se encaixar. E aí, quando eu li o Salmo 127, ele dizia assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será deitar tarde, acordar cedo e comer o pão que penosamente granjeastes. Porque aos teus amados ele o dá enquanto dormem. Oh, glória a Deus, hein? Que maravilha. E eu fiquei pensando, como assim? Eu nessa loucura toda, e existe um Deus que dá enquanto eu estou dormindo. Então, a minha grande preocupação a partir daí foi saber que tinha um segredo ali.
era aos seus amados. Então eu fui tentar descobrir como fazer para ser amada daquele Deus. E aí entreguei a minha vida ao Senhor. E em seguida tive câncer, né? Logo antes de eu entregar minha vida ao Senhor, eu falava que se eu tivesse um câncer, se eu tivesse uma doença incontrolável, como está acontecendo agora com essa pandemia, né? Que eu tirava a minha vida, porque eu tinha que ter o controle de tudo na minha mão. Aí quando eu ergui as minhas mãos e entreguei a minha mão ao Senhor Jesus, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e tive câncer, eu falei, bom, e agora? Como é que eu tiro a minha vida se eu não tenho mais vida? Então, foi aí que eu me debrucei no Senhor e aprendi a viver pela fé. Glória a Deus. Fui curada, sou curada do câncer, graças a Deus. Eu tive câncer em 94. De 94 a 97, fui desenganada e fui curada, assim, sobrenaturalmente mesmo, pelo Senhor. E aí a vida começou, graças a Deus. Tá aí, olha que coisa linda, né? É emocionante a gente ouvir, né? Cada um tem uma história, mas a história mais linda é com Jesus, né? Não tem outro. E no começo da caminhada com Cristo não foi fácil, né? A senhora contou que a senhora incorporava, né, dentro da igreja, deu muito trabalho, até demorou um tempo para se libertar, né? Eu tinha, na realidade eu tinha muito medo, né? Porque como durante muito tempo eu nasci num lar espírita, minha avó era espírita, meus pais eram espíritas, então eu só convivia com aquele tipo de coisa, né? E eu não tinha noção do que era fazer outras coisas, ter outra fé. E eu tinha medo de incorporar uma entidade dentro da igreja. E durante um tempo eu resisti, mas eu tinha essa convicção que eu precisava me entregar, literalmente. E as coisas foram acontecendo. Não é fácil, não é de um dia para o outro. A conversão é um processo. Primeiro a gente entende que precisa se entregar ao Senhor. Depois a gente faz essa confissão pública com o batismo e começa essa caminhada de mudança, de transformação de caráter, e é um dia a dia e é a vida toda. É até todo dia nós nos entregando e todo dia nós nos aperfeiçoando no Senhor até chegar à altura ideal para estar com Ele na glória. Glória a Deus. Eu vou fazer mais uma pergunta que na verdade eu tinha programado ela para fazer no final, mas eu quero fazer ela já também. Conta como a senhora ficou liberta da depressão. Então, porque acontece o seguinte também. Nós temos o hábito de acharmos que por nós sermos cristãos, por nós termos Jesus no coração, que nós não podemos mais ficar doentes. Mas existe a doença física, né? O nosso corpo é uma máquina, e é uma máquina que precisa de hormônios, precisa de vitaminas e precisa de uma série de coisas. Durante a nossa caminhada, de maneira errada às vezes, alimentação errada, forma de dormir errada, descontrole emocional, o nosso cérebro entra em pane. E eu tive essa pane. Eu tive momentos muito difíceis quando mamãe faleceu, eu tive câncer, então tudo isso vai, esse estado emocional, ele vai proporcionando uma queda de enzimas, de hormônios, de tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma vida saudável. Então eu tive uma depressão muito forte, muito forte. Eu tomava um dos remédios que na categoria dos elevados, do faixa preta, ele seria o preto, que é o Zolpidem. Que ele demora menos de 4 minutos para fazer efeito na sua sanguínea. E quando ele entra na sanguínea, você simplesmente apaga. Apaga, e daquele momento você pode até estar acordada, mas você não tem noção do que está fazendo. É como se você tivesse tido uma amnésia. De eu estar comendo alguma coisa e no dia seguinte não lembrar que eu tinha comido aquilo. Meu Deus.
E quando eu fiquei assim durante uns 2 anos, tratando, procurando tratamento, procurando remédio e indo à igreja. Mas o que é físico, você precisa, Deus deixou os médicos exatamente para que nós tivéssemos essa possibilidade de irmos ao médico. O que ele quer curar, ele vai curar. A hora que ele tiver que curar, a hora que ele quiser curar, ele vai curar. Mas eu fui buscando a cura espiritual, a cura em Deus, a cura física. E aí, nesse ínterim, eu conheci o Evódia. E aí eu fui convidada para fazer uma viagem para o Vale do Jequitinhonha. E eu falei, e agora? Eu não queria deixar de ir, mas eu tinha vergonha um pouco, porque pensava, bom, mas e aí, se eu tiver que dormir, eu não acordo. E o que eu explico? Como que eu falo para as pessoas de Deus que eu estou doente? E fui, mas assim mesmo, quando a gente recebe um chamado e que a gente tem certeza que é de Deus, a nossa única condição é obedecer. E eu obedeci. Fiz as malas, fomos embora. Durante todo o caminho, são 2 dias praticamente na estrada, durante todo o caminho eu ia falando com Deus e eu falava, Senhor, eu não quero envergonhar o seu nome, mas eu estou aqui por obediência. Então, aquilo que o Senhor quiser fazer na minha vida, eis-me aqui. E fomos embora. Quando nós chegamos lá, na última cidade onde a gente fica para com o ônibus, que eu não lembro onde é. Cruzinha. Quando nós chegamos em Cruzinha, dali para frente, até lá no Granja do Norte, tem que mudar de condução. Porque o ônibus de turismo não passa pelas estradas que são muito estreitas, as pontes são de madeira. E ali nós mudamos de condução e entramos num ônibus escolar, daqueles assim que trepida tudo. Pegamos estrada de terra e pedra. Muita poeira. Muita poeira, mas muito buraco. Muito buraco, mas tinha um coral de anjos dentro do ônibus, que eram os missionários. Nós estávamos numa equipe maravilhosa de missionários e eu me recordo perfeitamente que eu estava encostada no fundo do ônibus, o pastor Rodimar sentado à minha direita e a esposa dele sentada à minha esquerda. E eu em pé. E eu ali, nós louvando ao Senhor e eu falando com ele durante os louvores. Eu falava, Senhor, eis-me aqui, nós estamos chegando. E num dado momento, eu literalmente saí do ônibus. Eu não sentia mais a trepidação do ônibus. E eu comecei a ver as nuvens. Eu via que estava fora do ônibus, mas eu ouvia tudo que estava acontecendo dentro do ônibus. E eu ouvia o missionário Marcos gritar assim, olha o Espírito Santo! Coisa linda. E aí, de repente, o Senhor me devolveu para dentro do ônibus e disse para mim, você está curada. Glória a Deus. E nunca mais eu tomei, a partir daquele momento, nunca mais eu tomei mais remédio para depressão. Graças a Deus. E naquele momento, todo mundo sentiu a presença do Espírito Santo. Todo mundo que estava ali no ônibus sentiu a cura, sentiu o que Deus tinha feito na minha vida. Eu, particularmente, eu estava sentado ou em pé, não lembro. Eu estava sentado. E eu percebi quando um vento entrou pela janela. Então estava todo mundo louvando, todo mundo cantando. E quando aquele vento entra pela janela, a gente sente a presença de Deus dentro daquele ônibus. E a minha esposa também, ela foi curada naquele momento de depressão também. Deus, né? Glória a Deus. A gente sofreu muito com a minha esposa também, por causa da depressão. Mas graças a Deus está uma bênção. Olha, o importante que vocês saibam é que Deus faz. É no tempo dele. Muitas vezes nós queremos no nosso tempo. E nós ficamos procurando uma justificativa. Não. Espera no Senhor. A palavra diz, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Pessoal, esse programa está sendo transmitido pela Rádio Pop de Hortolândia, com o nosso amigo pastor Anderson, um missionário, tem viajado com a gente também, ele foi na Cracolândia com a gente. E
Eu vou estar passando o número do telefone da doutora Cida. Pode pegar a caneta aí, tranquilo. E você vai estar anotando. Depois, amanhã, eu vou estar postando tudo que vai acontecer aqui, eu vou estar postando no meu canal, no YouTube. O Missionário, PR de Pastor Rodi Marques. Então vai estar na íntegra lá também. Se caso você não conseguir anotar o telefone aqui, eu vou estar deixando lá. Você pode estar aproveitando e fazendo perguntas, tá? Nós vamos estar entrando na área agora sobre feminicídio, sobre abusos, né? E o que a gente não conseguir responder aqui, você pode entrar no PV dela e fazer perguntas. Eu já participei de algumas palestras com a doutora Cida, ela é palestrante. Você pode estar usando esse telefone também para convidar ela para a sua igreja, para estar palestrando, falando sobre esse assunto. E eu já vi terminar a palestra dela, mulheres chamar ela num particular e contar para ela, se abrir com ela de coisas absurdas que acontecem dentro das igrejas evangélicas também. As igrejas evangélicas não estão salvas. Em tudo quanto é lugar tem os maus exemplos também. Então você pode entrar no PV, vai ser entre você e ela, você pode estar abrindo seu coração. Talvez a sua filha está sendo abusada por um padrasto, talvez pelo próprio pai, talvez pelo irmão, pelo um primo, e talvez você não tenha coragem de abrir a boca para falar, talvez você sabe. Geralmente as mães colocam a culpa na filha, fala que é a filha que provoca café, coloca a culpa na roupa da filha. A filha que tem que se vestir por causa do camarada lá que é deficiente mental, só pode ser. Aí é a filha que é culpada. Então talvez você está num beco que parece sem saída, mas procura a doutora Cida, que ela vai estar ajudando você a achar uma solução para o seu problema. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que estão enfrentando esse tipo de problema. Eu vou estar falando o número do telefone aqui, beleza? É 19 97 40 91 525. Certo, doutora Cida? O telefone eu vou repetir. É o seu, tá? 97409 1525. É isso mesmo. 974 09 15 25. Isso. Mas se você não conseguir anotar, é no YouTube, O Missionário, PR Rodi Marques, você vai achar lá, beleza? Amém. Doutora Cida, eu vou começar a falar sobre mulheres. Aí depois ela tem toda a liberdade de corrigir, tá? Ver o que eu acertei, ver o que eu errei, tá? Porque eu também estudo mulheres. Que bom. Pessoal, existe um canal que chama Dani Delanos. É um canal no YouTube que eu sigo essa mulher. Ela tem mais de 200 mil seguidores. E lá o assunto, 99% do assunto é mulher. E eu sou assinante desse canal, apesar de eu ser homem. Mas por que eu estou dentro desse canal? Porque eu entendendo as mulheres, eu consigo ser mais homem. Então nós temos que entender as mulheres. E esse canal, ele fala justamente, ele conta história, esse canal. Então ela conta história de mulheres que hoje têm 50, 60, 70 anos, que foi abusada na infância. O que aconteceu, qual a solução foi tomada. Então se você se interessar pelo assunto, entra lá, Dani Delanos. E eu tenho ouvido história nesse canal de, por exemplo, mulheres que desde criança cresceram num lar violento, onde ele via o pai bater na mãe, o pai espancar os irmãos, espancar ela também, e depois ela casa. E ela começa a apanhar do marido e achar normal. Olha que absurdo, doutora Cida, apanhar do marido e achar normal. Porque ela aprendeu a conviver, né, com aquela violência. Então ela acha que isso é normal. Mas não é normal. O primeiro tapa que você levar de um homem, já está na hora de você tomar uma decisão. Porque aí já está o começo de um... Isso já é um crime. E já pode ser o seu fim.
O cara depois para matar você é daqui para ali. É um outro assunto também que eu quero abordar, é o seguinte. Eu como pastor, eu tenho presenciado muito. Existem pastores por aí que não é o meu caso. Existem pastores que aconselham a mulher a ficar com o homem até a morte. Eu já vi pastores falar assim, não, Deus colocou esse homem na sua vida que é para você cuidar dele. Que é através de você que ele vai se converter. Eu, Rodi Marques, como pastor, não concordo com isso. Uma vez chegou uma jovem senhora para mim e ela foi pedir conselho. Ela falou assim, eu apanho muito do meu marido usa droga e eu apanho demais dele. O que eu posso fazer, pastor? Eu falei, larga dele. E ela falou assim, mas eu amo ele. Eu falei, então infelizmente você vai continuar apanhando. Porque a única saída no momento é você largar dele. Passou um tempo, ela apareceu na igreja com um braço quebrado, que ele quebrou o braço dela. E aí eu falei para ela, ó, quando eu falei para você separar dele, se você tivesse separado, você estava com o braço inteiro, ele não teria quebrado o seu braço. E aí passou mais um tempo, foi um pregador pregar na nossa igreja, e ele manda ela ficar de pé, e ela fica de pé, e ele fala para ela exatamente essas palavras. Deus usou ele em revelação, e ele usa exatamente essas palavras. Ele fala assim, o homem que quebrou o seu braço, ele veio para te matar, mas Deus te deu um livramento e permitiu que só o seu braço fosse quebrado. Então nem o próprio Deus se agrada de ver um servo seu sofrendo. Uma outra coisa também que eu tenho presenciado, às vezes usa droga, e às vezes ele bebe, e chega 2 horas da manhã bêbado. E a mulher está acordada, esperando o marido para poder brigar. Isso é falta de sabedoria. Porque você querer discutir com um bêbado ou com um drogado, jamais você vai ter razão. É mais fácil você apanhar ou ser vítima de um feminicídio. Então espera passar o efeito da droga, o efeito da cachaça, e depois você chama numa conversa séria. Ok? E uma outra coisa também, a Bíblia ela diz que a mulher, ela ganha o seu esposo sem palavras. O que é sem palavras? Através do seu comportamento. Se você é uma serva de Deus e tem um marido desse tipo na sua casa, é através do seu testemunho é que você vai ganhar ele para Jesus. E um outro detalhe também que eu tenho observado muito. A nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Tanto a esposa quanto o marido precisa ter paz no seu lar. Eu estava lendo um versículo, doutora Cida, que está escrito assim, eu não lembro bem aonde, mas está escrito mais ou menos assim, não entristeçais o Espírito Santo. E aí, vai falando algumas coisas que entristece o Espírito Santo. E entre essas coisas está escrito, gritaria. Foi o que me chamou a atenção. Gritaria. Quando eu fui morar com a minha esposa há 20 anos atrás, eu combinei com ela que em casa não vai ter grito. Apesar de eu falar alto, mas é só eu que falo nessa altura lá em casa. O resto, minhas filhas levantam a mão quando quer falar, fala mãe, pai, ninguém grita em casa. E esses dias eu descobri que eu fiz certinho, porque a própria Bíblia diz que a gente entristece o Espírito Santo com gritaria. E tem mães que criam os filhos só na base do grito. Às vezes ele vai dar uma palestra, um ensinamento na igreja sobre educação de filho. As mães chegam e falam assim, pastor, os meus filhos não respeitam os meus filhos, eles gritam comigo, e quando ela termina de falar, eu falo, a senhora nunca gritou com o filho da senhora? Aí as que são verdadeiras e têm coragem, elas falam, não, eu sempre gritei. Eu falo, então, vamos mudar esse comportamento. Né? Porque a criança tem o hábito de repetir aquilo que ela recebe. Isso. Doutora Cida, de tudo que eu falei, e depois você vai falar mais um pouco em cima, a senhora esteja à vontade. Não, e eu quero completar essa palavra do senhor, muito sábia, dizendo que na Bíblia, em Efésios 5, 22, ele traz um exemplo de lar cristão. Então, principalmente para você que é cristã, para você mulher cristã, leia lá em Efésios 5, 22, diz assim,
as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Porém, está escrito assim no 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então existe uma recíproca aí. Você precisa se submeter ao marido que dá a vida por você. E não o contrário. Não ele querer tirar a sua vida, achar que ele é dono da sua vida e querer tirar a sua vida por falta de respeito. Existe um paralelo que nunca vai se encontrar. Paralelas não se encontram. Existe o respeito que nós, mulheres, precisamos ter com os nossos maridos, e isso é lei de Deus, e isso é muito lindo. E eu conheço mulheres maravilhosas que fazem isso, e que são felizes, e que fazem os seus maridos felizes. Mas eu conheço também o lado, e por isso que eu comecei a estudar esse lado, e buscar saber de Deus se era isso que Ele queria. Se nos submetermos aos nossos maridos, éramos ser subjugadas, maltratadas, agredidas. E não é isso que Deus quer. Deus não nos criou para que nós sejamos judiadas, maltratadas. Então nós temos lei aqui na terra que cuida do lado desse maltrato. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós não queremos aqui de maneira nenhuma incentivar nenhum tipo de separação. Nós somos contra o divórcio. O divórcio não foi instituído por Deus. Foi instituído pelo homem, pela dureza do nosso próprio coração. Mas nós não podemos ficar subjugados ao homem em detrimento da palavra de Deus. Então, se o homem, ou os dois obedecem à palavra, ou os dois estão fora da palavra. Não se subjugue, mulher. Presta atenção no que eu vou te falar. Siga a palavra de Deus. Deus manda você se submeter ao seu marido, mas ele fala que o teu marido tem que morrer por você. Se isso não acontece, tem alguma coisa errada, e é disso que nós vamos tratar aqui hoje. Maravilha. A Bíblia, ela nos ensina tudo, né? Tá aí eu fico pensando, por exemplo, Deus não instituiu o divórcio, né? Eu entendo que a Bíblia ela dá direito no caso do adultério, correto? Mas eu fico pensando, né? Inclusive eu ouvi hoje do Hernando Dias Lopes, que eu gosto muito dos ensinamentos dele, ele fala em caso de abandono. Em caso do marido abandona a mulher. Sim. Né? Abandonou no entendimento dele, ele pode arrumar alguém também. E eu também entendo, no caso de uma violência extrema dentro de casa, a mulher ela pode separar e ela não vai ser punida por causa da loucura de outra pessoa. Exatamente. E ela pode ser ou não ser cristã. Ela não é obrigada a se submeter a nenhum tipo de violência, nem física, nem psicológica, nem moral, absolutamente nenhuma. Doutora Cida, eu não sabia, eu aprendi com a senhora que a Lei Maria da Penha é para os dois, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Porque a Lei Maria da Penha ela fala sobre violência doméstica. Então, se o homem é subjugado em casa, porque existem mulheres bravas também, né? Então, nós estamos falando de ser humano, né? Que por acaso é dividido em sexo. Mas o ser humano, quando ele não tem Jesus, quando ele está fora da palavra de Deus, porque a Lei Maria da Penha veio para aqueles que não seguem a palavra. Ou você está na palavra de Deus, ou você está na Lei Maria da Penha. Né? Então, a mulher também pode ser parte ativa nos maltratos. Ela também pode maltratar um homem, como ela pode maltratar filhos. Então, a Maria da Penha trata de violência dentro do lar, no âmbito familiar. Uma curiosidade minha. Esse nome feminicídio, ele foi criado por causa da lei, né? E é recente, não tem tanto tempo assim.
Não tem tanto tempo. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006. Antes da Lei Maria da Penha, qualquer agressão à mulher, qualquer problema familiar, era resolvido pela Lei 9.099, que era a Lei de Pequenas Causas. Então, o marido, ou o agressor, o homem ou a mulher, o agressor, ele pagava uma cesta básica e saíam os dois juntos da delegacia e ele chegava em casa e banhava de novo, né? Porque não tinha o corretivo, né? E era uma lei muito branda. Então, com o aumento da criminalidade contra a mulher e a Lei Maria da Penha, ela foi criada porque a Maria da Penha, que deu o nome à lei, ela durante muito tempo ela apanhou do marido e ela é uma química, ela não era uma pessoa leiga, mas durante muito tempo ela foi agredida e ela ficou tetraplégica. E aí ela precisou buscar fora do Brasil uma maneira de punir o homem, porque ele ia preso, quando ele saía, ele voltava e ia agredi-la. Então, ela procurou durante muito tempo, foi uma luta muito grande, e ela conseguiu, então, criar a Lei Maria da Penha, que trouxe algumas proteções muito importantes. Então, a Lei Maria da Penha, ela definiu quais tipos de crime, por exemplo, a mulher podia ser vítima. Isso eu vou chegar lá no feminicídio. Então, o Estado precisava de alguma forma tomar conta desse problema, que era um crime comum, como é roubo, como é estelionato, como é furto, como é qualquer outro crime. É um crime que uma pessoa comete contra a outra. Que direito que eu tenho de chegar aqui e lhe dar um tapa no rosto? Ou lhe esbofetear, ou lhe dar um tiro? Quer dizer, eu não tenho direito sobre a sua vida. O Estado é que tem que administrar isso. O Estado tem que fazer essas leis. Então, o Estado brasileiro começou, a partir daí, a partir de 2006, a tomar conta dessa questão da violência familiar, violência doméstica. E aí, começou com as leis também, os homoafetivos também foram enquadrados nessa lei e tal. Bom, aí a Lei Maria da Penha, a melhora, um dos avanços foi que já não era mais 9.099, já não eram mais pequenas causas, já não era mais uma cesta básica. E o que acontecia? Ele tinha que pagar uma cesta básica, vamos falar, localizar entre briga de marido e mulher. Então o marido batia na mulher e aí eles iam para casa, ele ia fazendo a cabeça dela, não vou mais fazer isso, porque isso, essa agressão, ela tem um círculo, sabe? Ela começa de um jeito, ela vem num crescente, depois ela vai diminuindo até o convencimento da pessoa de ficar junto de novo, depois ela cresce novamente, ela começa com um grito, com um xingo, com uma ameaça, com um tapa, com um soco, e aí vai, né? E aí quando chega no ápice, ele volta, pede perdão e fica um tempo bonzinho. E antes da Lei Maria da Penha era isso. Aí ela ia lá, a mulher ia lá e tirava a queixa, né? Primeiro ela ia fazer o boletim de ocorrência, depois as coisas iam melhorando, a mulher às vezes não tinha para onde ir, não tinha uma renda, né? Porque nós estamos falando de 1922, né? Nós estamos falando aí de um tempo onde a mulher não tinha nada. Ela era totalmente dependente do marido. Já era, inclusive, educada para ser dona de casa, né? Para ser dona de casa. Se não tivesse fazer café nem comida, não servia. Exatamente, não servia. Então, nós precisávamos de várias coisas. Mas a primeira coisa que nós precisávamos é que tivesse uma lei que regesse isso. Então veio a Maria da Penha, graças a Deus, que foi uma maravilha. E aí a Lei Maria da Penha começou a incentivar, a criar mecanismos de defesa para essa mulher. Então criar a delegacia da mulher, porque a mulher também, ela ia numa delegacia comum e ela era atendida por um homem.
E aí existia aquele, né, aquela questão da mulher, do homem perguntar para a mulher, mas o que a senhora fez para ele ficar tão nervoso assim? E a mulher ainda tinha culpa de ter apanhado, né? Então, a criação da Delegacia da Mulher foi assim, um marco para nós, porque nós começamos a ser tratadas, cuidadas, recebidas, orientadas por outras mulheres, que entendiam exatamente o nosso problema, porque a mulher entende a mulher, o homem entende o homem, mas a mulher entende a mulher, e nós sabemos que nem tudo que a mulher faz, ela faz para desagradar o homem. Pode ser que às vezes desagrade, mas muitas vezes o homem não faz absolutamente nada para entender que aquilo que a mulher está fazendo não é para desagradá-lo. É uma questão de criação, é uma questão de gênero, né? Deus fez 2 gêneros e cada gênero ele fez de uma maneira, um para completar o outro. Só que nós chegamos num momento da cultura que um, ao invés de completar um outro, um virou competidor do outro. E o homem, quando começou essa competição, quando a mulher começou a querer falar, a querer ter voz em algumas coisas, quando a mulher começou a se desenvolver, a querer voltar a estudar, a querer trabalhar fora, o homem começou a se sentir deslocado. Ele não estava preparado para isso. O homem cresceu xerife, cresceu dono de tudo. Foi educado numa educação totalmente paternalista, machista. E ninguém cuidou do homem nessa cisão, nesse momento de crescimento da mulher, de evolução da mulher, que foi a época do feminismo, da revolução feminina e tal, e rasga sutiã, e joga fora. E na realidade, o que as mulheres estavam querendo dizer era o seguinte: não, nós também podemos. Nós podemos caminhar juntos. Nós não precisamos caminhar, e Deus não nos fez para caminharmos atrás de ninguém. Deus nos fez para parceria, para caminharmos juntos. Mas a educação humana, a cultura humana, colocou a mulher um pouco para trás do homem. E quando essa mulher quis chegar perto, na mesma direção, foi quando começaram esses atritos. E começou a aparecer mais, mas também antes a mulher ela era maltratada, traída, mas ela não falava nada, porque ela estava um passo atrás. Quando ela se equiparou, quando ela chegou lado a lado, que ela começou a falar, foi quando começou a aparecer. Então, muito mais claramente a violência. E aí, com a formação das delegacias de mulheres, então o Estado começou a fazer o que ele precisava fazer para cuidar desse sistema. Bom, descobriram que a mulher, ela não tinha só, na realidade, ela não tinha só uma violência física. E quando ela chegava na delegacia, ela chegava machucada. E essa era a violência física. Mas antes, ela já tinha sido violentada psicologicamente, sexualmente, patrimonialmente, moralmente. Então, quando chegava no físico, era o último estágio. É porque provavelmente ou ela quis se defender, ou ela quis argumentar, e o homem não gosta muito de argumentos, né? Então, ou ela quis argumentar, ou algo aconteceu naquele momento que ele falou, bom, agora eu tenho que provar que eu sou mais forte que ela. Então, ele começou a bater na mulher. E poucas vezes se ouviu falar, ou pouco se ouvia falar, da morte do marido matando a mulher, porque era considerado um homicídio normal. Então, ele batia, algumas vezes era só lesão corporal grave, gravíssima, igual essa da Maria da Penha, quando causa alguma lesão, né, permanente, alguma perda de algum sentido, ou algum movimento permanente como o dela, e como muitas outras mulheres, que os homens ateiam fogo. Então tem uma série de fatores que determinam essa violência.
Mas quando chegava no grau de violência, onde ele já não tinha mais esse controle, ele matava. E aí, essa morte da mulher não era contada como uma morte de mulher, era uma morte. Era um homicídio normal. Mas precisava também, além disso, precisava se descobrir quantas mulheres morriam por esse motivo, simplesmente por ser mulher. E aí então foi que se criou a lei do feminicídio, que colocou dentro do homicídio uma qualificadora. Então o senhor tem lá no artigo 121, o senhor tem uma qualificadora, que se o homicídio foi cometido por um homem contra uma mulher, pelo simples fato dela ser mulher, então a pena que no homicídio comum começa de 8 anos, no feminicídio começa com 12 anos. Então é uma pena majorada, é uma pena aumentada, exatamente. E aí nós passamos a ter essa estatística de quantas mulheres estavam morrendo por esse motivo, já com as delegacias de mulheres implantadas. Então nós passamos a ter essa noção, que não é nada fechado, porque ainda existe muita subinformação. Nós, apesar da Lei Maria da Penha ser de 2006, ainda é muito cedo para que essa lei esteja totalmente fechada em todos os âmbitos e nós consigamos ter na mão números corretos ou pelo menos representativos. Porque existem muitos lugares ainda no nosso país que não tem delegacia da mulher. Não tem nem delegacia de polícia por perto. Você tem que viajar um dia para chegar numa delegacia. E as mulheres continuam apanhando nesses lugares e não registram nada. Continuam morrendo nesses lugares e não registram nada. Principalmente alguns lugares que a gente tem feito missão, né? Isso, a gente conhece vários lugares dessa maneira. Né? Que as mulheres não têm como sair. Se ela sair, se ela apanhar e sair de casa para ir na delegacia, ele encontra com ela no caminho e mata no meio do caminho. Porque a distância é tão grande e ela não tem como pedir socorro. Então ela apanha dentro de casa e continua. Agora, no ano de 2021, nós continuamos com essa dificuldade de termos em números fechados a quantidade de mulheres que são agredidas, que são maltratadas, ainda é subinformada. No caso de um homem ser vítima de uma mulher, seria o mesmo crime ou seria um homicídio? Então, é um homicídio, não tem um feminicídio. Pode ter, caso fique configurado que ele é inferior a ela, que ele é fisicamente inferior, que ele é subjugado, então certamente essa pena será aumentada, porque tem as qualificadoras do homicídio.